Fala, senhores e senhoritas e derivados, eu sou o André, mais uma vez com vocês, um vídeo do canal. E vamos aí. Qual será que é a maior dificuldade de começar e desenvolver a língua inglesa, no caso, pensando na realidade do Brasil? Bom, vamos começar pelo básico do básico, o curso. Nhonho, como se diz leão? Lion. Gavião? Gavião. Muito errado. Vamos ver, Charles. Burro. Não precisa ofender. Eu quero me inscrever no curso de inglês. Quando você é muito novo, você tem o objetivo é evitar que a sua mãe reclame que você não está fazendo nada, que ela está pagando o curso e você tem que ir. Então já é um objetivo. E também aproveitar para dar um rolezinho fora de casa. Eu lembro que eu aproveitava meus rolezinhos para algum curso, alguma coisa do tipo, para tomar um caldo de cana. Certo? Um dinheiro separado do caldo de cana, para exatamente esse era o meu objetivo. Se eu absorvia a questão do curso, aí era uma outra história. Mas o que o caldo de cana, eu chegava com ele, isso eu aproveitava. Inclusive teve uma vez, tentaram me assaltar, o rapaz começou o assalto falando, me arranja 50 centavos, pôs a mão no bolso e obviamente ele percebeu onde que eu tinha o dinheiro e ele falou assim, tá, agora você passa o que você tem. E eu negociei com o rapaz, porque eu falei assim, eu não posso te dar todo o dinheiro que eu tenho. Ele perguntou, ele falou assim, por que você não pode dar tudo que você tem? Isso é um assalto, cacete. Você não pode ficar escolhendo quanto que você dá para um assalto. Não é assim que funciona. Eu tô te pedindo, é um assalto, você vai passar o que você tem, é simples, não tem segredo. Você faz isso e acabou. Eu falei, não, mas esse daqui é o dinheiro do caldo de cana. Resumindo a história, eu negociei com o cara e consegui comprar meu caldo de cana. Não perdi meu dinheirinho. Mas não façam isso. Fui lá pro curso de inglês, primeiro contato com o curso de inglês. Tô lá na sala e tal. A questão da obrigação, tá ok. Primeiro que você vai entrar na sala de aula, aquela diferença de idade. Até aí legal. There's room for everyone on the nice list. Number 3. The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Várias e várias realidades. E aí tem aquele indivíduo, eu fui esse indivíduo algumas vezes, que levanta a mão e fala assim, tem uma pergunta. Eu queria saber essa regra, voltado para uma questão do inglês. Aí o professor brilhantemente olha para você e fala assim, nós aprenderemos no próximo módulo. Uma coisa até sexy, né? Porque ele sabe que ele está te respondendo o maior absurdo do mundo, mas ele tem que parecer coerente com uma resposta como essa. Mas eu perguntei o que eu tenho agora, eu vou esperar até o próximo módulo. Foi há 84 anos. Tudo bem, se você está nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90 pensar nessa ideia, você não tem muito como fazer. Você tentava procurar uma informação na internet, mas não era lotado. Hoje você ainda consegue. Você tem várias videoaulas que vão te informar aquela dúvida que você tem. O que faz com que o curso presencial fique de alguma forma um pouco obsoleto e cansativo. Então quer dizer, você já não estava muito afim do inglês e ainda você vai para um curso cansativo. Poxa, que combinação maravilhosa, não? Você tem uma dúvida, quando você vem com aquela dúvida que realmente ela é real, você fala, agora vai, eu tenho uma pergunta. Eu formulei a pergunta e eu mesmo, sabe aqui, ó. O cachorro faz. A vaca faz. Não, é claro. Isso. No próximo módulo. Puta merda, eu não tenho nem o time da pergunta, né? Não tinha capacidade de fazer a pergunta, agora eu descobri que eu não tenho o time da pergunta. Vai me responder no próximo módulo. E vai pagando. E assim vai. E tem mais, comprando agora mesmo o seu curso, sem que você não vai receber nenhuma resposta, você ganha de graça, gratuitamente, sem pagar nada, uma resposta extremamente bestial do seu professor, instrutor de inglês. Puxa, que incrível, não? E tem aquela outra questão clássica para quem está aprendendo inglês, né? Tá se dedicando a aprender inglês, que é o que eles chamam de destravar, para você falar. Você resolve que você quer falar uma frase em inglês. Mister, I have a dog. This is a pencil. I go to school. She's my sister. Santa Claus is in the water Claus. Porém, entretanto, contudo, todavia, né, nós temos uma outra dificuldade com relação a se destravar. Você começa a falar alguma coisa em inglês e alguém fala para você, tá errado. Então, o medo do errar na língua inglesa faz com que você nem comece a língua inglesa. E eu passei muito por isso também. E o pessoal fala assim, mas você fala muito bem inglês, então eu falo, não.
Você fala, eu pergunto da mesma, eu retribuo a questão. Você fala muito bem o português, você entende completamente. Pensar nas regras para depois falar, faça o exercício contrário. Propõe uma situação, problema para você. Começa a pensar na regra da língua portuguesa antes de falar de fato na língua portuguesa. Pegou pesado? Não? Então vamos lá, tentando fazer isso. Pensa na regra agora antes que você venha falar. Qual que é a paroxítona, a proparoxítona? Eu não lembro as regras. Mas isso não é demérito. Na época eu lembrava, na época eu sabia. E às vezes não. Só que agora isso é de fato necessário. A capacidade que a gente tem de controlar a língua, que a gente pode falar da fluência da língua portuguesa, por exemplo, é a capacidade que a gente tem de falar com o discurso mais elevado e o mais simples. A pessoa que só consegue falar de forma formal, quem já teve professor da faculdade que tinha aquela capacidade de oratória maravilhosa, é maravilhoso o jeito de falar desse professor ou dessa professora. Eu amei. Você está entendendo alguma coisa? Bosta nenhuma, mas fica muito bonito, né? O pessoal votava assim com relação à questão dos políticos. Quanto mais difícil eles falavam, mais interessante eles pareciam e mais inteligentes. Você está entendendo alguma coisa? Não, mas se eu não estou entendendo é porque eu sou burro, então cara, Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Mas a verdadeira pessoa que domina a língua, ela vai saber com quem ela está lidando, ela tem um público-alvo, ela tem um objetivo específico, ela não vai sair falando de qualquer jeito de forma difícil para parecer muito. Tem gente que adora parecer difícil da forma que está falando, mas se você tem que atingir níveis diferentes, a graça é você conseguir fazer assim com a língua. E isso você pode aplicar na língua inglesa também. Então, quando você pensa demais e tenta fazer regras extremamente complexas e corretas, você na verdade não está conversando no inglês, você está se preparando para uma reunião de negócios. E aí se você está fracassando nisso, não é que você está fracassando na aprendizagem básica, você na verdade está fracassando quando você estivesse numa reunião de negócio. Ah, mas o meu objetivo é chegar na reunião de negócio. Tudo bem, mas logo na cara, primeira aula de conversação, você está numa reunião de negócio? Não. Que eu percebi lá no exterior que travava. Travava, inclusive, a minha pessoa. É um discurso que, conversando com amigos meus de lá, amigos daqui, minha experiência pessoal também, você percebe que fica começando a pensar na regra e aí não quer falar. Quando, na verdade, eles também vão cometer os mistakes deles, os erros deles na hora de falar. Vai lá e fala. Pô, mas vai sair tudo torto, tudo errado, não tem problema. Meu amigo chegou lá tentando trocar uma blusa, I buy this one, I buy this one, I buy this one. Precisava trocar, there's a target here. Então ele não se preocupou na estrutura, ele queria se comunicar e ele conseguiu se comunicar, ele foi entendido. Podia estar falando todo torto ali naquele momento, mas ele se fez entender, ele se virou. Ele não precisou nem do meu apoio, ele não precisou de ninguém ali dando um suporte. Ele se virou. E é daí que começa a sair. É dessa motivação que você vai ter um boom para a questão da língua inglesa. Então vai lá e fala. Pensando no caso, gente, sobre a questão do falar corretamente. E você não se envergonhar por isso, né? De cometer os seus erros e você ir lá. Eu fui pego algumas vezes em umas situações desconfortáveis com relação a isso, né? Algumas pessoas fazem questão de apontar o seu erro. Eu tenho vergonha disso. Gente, se você tiver vergonha disso, a gente não consegue falar nem a língua portuguesa, quem tirar a língua inglesa. Né? A gente não sai de casa praticamente, porque o julgamento está aí. Nas redes sociais acontece isso o tempo todo. Né? Você está sendo julgado o tempo todo. Tem uma experiência que eu estava conversando, um amigo me falou assim, ele está falando, né, meu amigo está falando bem, falando sobre mim, meu amigo está, né, falando bem o inglês agora, né, está se desenvolvendo. Aí o britânico falou assim, ele é só entendível. Eu já tinha recebido elogios de outros britânicos, já tinha recebido críticas também, alguns apontamentos, mas ele fez uma crítica pela crítica. E aí, tudo bem, eu falei, não pede para esperar miserável dominar. Quantas línguas você fala? O inglês. Aí eu falei, só o inglês? Ele percebeu que ia falar, ele falou assim, mas é a língua mais importante do mundo. Eu falei, exatamente, é a língua mais importante do mundo. O inglês você vai se comunicar em qualquer lugar. Por outro lado, eu falo língua portuguesa, eu arranho no espanhol e estou me comunicando com você em inglês. Logo, isso faz de você apenas sortudo e não inteligente. E não esperto. Nascer num lugar que fala a língua inglesa e você só fala ela,
e ela é coincidentemente a mais importante do mundo, te faz um pouquinho mais sortudo do que competente. E eu tava me virando. Numa outra situação também, conversando numa festa, eu tinha, enfim, me divertido com as bebidas da festa, eu falando. Aí daqui a pouco o garoto parou e falou assim, que legal, né? Você fala espanhol também? Eu falei, não, eu não falo espanhol. Ele falou, então temos um problema, porque nós estamos conversando há praticamente 1 hora aqui em espanhol. Aí eu parei e falei, caraca, eu tô falando espanhol e eu não falo espanhol. Como diz um amigo meu, espanhol de mierda. Sim, por certo, mas eu tava ali falando. E eu estava me comunicando e o rapaz achando que eu falava. Então isso é a ideia da fluência, é você soltar. Porque se de fato... Ih, derrubei o meu instrumento musical. Porque se de fato você ficar preocupado com o correto e a regra, você não fala nenhuma das línguas e nem a sua língua, nem a nossa língua, no caso da língua portuguesa. É esse um ponto que eu queria realmente tocar na ferida. É o destravar através da confiança, mesmo que se você não a tenha de fato, mas você vai lá, conta até, que é uma dica, eu fiz várias vezes no Reino Unido, conta até 3 e vai. Então você se concentra em contar, e o objetivo no final do 3 é você estar andando até uma pessoa que você quer conversar. Então 1, 2, 3. Hello there, how's it going? Hello guys, nice to meet you. I'm André, that's fine, I'm from Brazil. E quando você vai ver, a conversa foi fluindo e tal, não sei o que lá, that's fine, I'm speaking English, no. I'm amazing. Então, você começa a se desenvolver, você vai lá e tenta enfrentar o seu primeiro impacto, que é o medo de você começar a falar. Isso me segurou várias vezes. Então, fica uma das dicas aqui de experiência de quem sofreu na pele. E não está falando por falar para vocês, falando assim, faça desse jeito. Aconteceu com você? Nunca. Não, aconteceu sim, inúmeras vezes. Mas tem que estar lá. A vida é arte do improviso, vai lá e faz. Por outro lado, o entender. Uma outra dificuldade, aí a gente vai entrar numa zona de desconforto muito grande. André, você morou lá, então você entende tudo, né? Experimenta morar num lugar onde você tem diversos accents, né? Diversos dialetos. Inclusive, o Reino Unido é pequeno em termos de tamanho em si, mas a quantidade de dialetos ali também é muito grande. Então, eu lembro eu fazendo atendimento ali no restaurante e aí vinha o pessoal da Irlanda. Já dava uma certa mudança considerável ali na forma de se expressar. Até talvez uma piada ou outra. E quando vinha o pessoal da Escócia, oh meu Deus, e isso daí é muito interessante. Então, obviamente, eu não entendo tudo e não sinto essa obrigatoriedade de entender tudo, né? A gente faz isso com a língua portuguesa também, que é entender o contexto. Você está entendendo o contexto, aquela coisa né? Linda, maravilhosa. Então você não está preparado, você não está se preocupando em entender detalhes de cada uma das palavras que estão sendo ditas ali para você. Pensa isso no caso da língua portuguesa. Enquanto eu estou falando, você está entendendo o contexto, né? Eu gesticulo e tal, não sei o que, você vai acompanhando a linha de raciocínio. Se você parar para prestar atenção em cada uma das palavras e tentar entender o significado específico de cada uma das palavras, mesmo em português você vai se perder. E aí você não vai desenvolver mais nada, o seu entendimento está comprometido. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade de traduzir música, né? Por tocar muitas vezes, ou ser um aspirante a isso, pelo menos, eu presto muito mais atenção na estrutura musical do que na lyric, né? Ou no que eles estão cantando, os cantores e as cantoras. Depois de um certo tempo, é que eu comecei a entender ali, a começar a prestar só atenção naquela parte da música, né? do canto, que eu começo a entender o que está acontecendo ali. Uma dica para quem tem dificuldade também de estudar com música é sempre estar com um aplicativo que você pode fazer o sing-along, né? Que você pode cantar junto com a música, olhando ali o que está passando, e sem ficar tentando traduzir diretamente. Depois você abre, faz uma tradução de uma palavra ou outra, para você poder conectar as coisas, mas aí é legal tá fazendo isso junto com algum aplicativo, quem tem essa dificuldade. No tete-a-tete você não tem esse aplicativo, óbvio, mas você tem a possibilidade de perguntar, né? De você falar, say again, né? Fala de novo, I'm sorry, I'm not following you, eu não estou acompanhando você, e ninguém é obrigado a ser simpático com você, não é todo mundo que vai ser obrigado a ser simpático.
você também não é obrigado a aceitar grosseria de tudo quanto é lado, né? Essa síndrome do brasileiro de achar sempre que o gringo ele é muito melhor, isso também é uma coisa que a gente tem que quebrar um pouquinho. Nunca gostei e não deixava acontecer se eu estivesse vendo que um brasileiro, amigo meu ou não amigo meu, estivesse falando mal do Brasil. Nós podemos falar mal do Brasil entre nós, questionar política, vai falar pontos de vista diferentes, mas pro gringo não. Gente, fica extremamente feio. Apesar que não é só uma visão minha, eu escutei muitas vezes o gringo comentar assim, ele quer saber, ele quer tirar várias informações ruins sobre o país, nosso país, para que ele tenha algumas informações do que interessa. E aí no final ele fala assim, nossa, mas que feio você falar isso. Já vi isso acontecer, já presenciei várias vezes. Ele respondeu brasileiro e fala, tá vendo, bem feito. Por quê? Pessoal, eles não ficam falando essas problemáticas do país deles, tá? Então aproveitando essa aba, não faça isso também no exterior. Não fique pisando no seu país, nos seus compatriotas, né? Nas pessoas que estão com vocês. Não cuspa para cima, porque o cuspe com relação a isso no exterior cai sobre você mesmo, né? Então é uma dica que eu vou dar de alguém que esteve lá. Evita fazer isso, tá ok? Se você quer praticar o inglês, não pratica falando mal do Brasil. Você defenda, mesmo que você não concorde, mas não fala assim, não, isso aqui é desse jeito, não. Mas é nosso, a Amazônia é nossa, é meu, não sei o que, é Brasil, tal, não sei o que, fale bem. Depois você vira para o brasileiro e fala assim, puxa, não concordo com o que eu falei. Mas o gringo não precisa ficar sabendo tudo o que você pensa, porque vai ficar muito feio. Fechando essa aba que eu acho bem interessante da gente comentar, porque realmente isso eu vi acontecer várias vezes e não fica nada bonito, tá? Fica a dica, senhores e senhoritas. Por fim, deve ter escutado isso de alguém que viajou para fora, né? Falou assim, evita brasileiro. Vai ter o quê? Vai ter arrastão aqui também. Não é possível que eu saí do Brasil, o pessoal tá mandando ter cuidado. Não é nesse sentido, pessoal. Não é nesse sentido que você tem que evitar o brasileiro. É evitar o brasileiro por conta do treinamento. Pessoal, o nosso cérebro ele é fascinante. Se tem uma coisa que ele vai fazer é encontrar uma fuga para você estar lá fora e não ter que falar inglês. Como é que vai poder morar no exterior e não estar falando a língua do cara? Isso é impossível. É improvável, mas é extremamente possível e acontece. Com maior frequência do que você imagina. Isso pode acontecer com qualquer um. Não é uma questão direta, uma crítica direta a um amigo meu, a um conhecido. Não, gente. Isso acontecia comigo mesmo. Quando eu estava ali envolvido muito com os brasileiros, que eu fiz uma grande amizade com eles. Mas muitas vezes você percebia que você passava, às vezes, um dia inteiro, ia para uma balada, ia para um barzinho, ia dar uma volta na cidade. Quando você ia ver, você tinha que falar a língua inglesa, você dava aquela sufoca, não sai. Entendeu? Então isso é uma coisa legal, é você evitar o brasileiro nesse sentido, tá? Não estar numa festa e colar só nele, porque senão você vai usar aquilo como uma zona de conforto. E para tirar você dessa zona de conforto e fazer você arriscar, lá naquele primeiro ponto que eu conversei com vocês, que é de você não ter medos, de você ir para frente, de você não se preocupar se está falando certo ou errado, você vai... Mesmo que você siga algumas das dicas que eu fui passando para vocês, mas se você não evitar estar próximo dos brasileiros o tempo todo, você vai jogar assim, vai tudo por terra, todas as dicas que eu estava passando para vocês. Então essa é uma parte da experiência que eu queria dividir com vocês também. Fim das dicas. E é isso, pessoal, chegando no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dá um engajamento aí pra gente, dá um suporte, tá? Dá o like de vocês, faz o comentário aqui embaixo no vídeo, vou estar acompanhando os comentários de vocês também, respondendo, tá ok? E, principalmente, pensando nessa parte, se todo mundo concordar, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais sobre a experiência no Reino Unido, né, experiência morando fora, dificuldades, alguma coisa, manda ideia aí no comentário de vocês, que aí eu pego essa ideia e posso aplicar no próximo vídeo para vocês se o pessoal estiver pedindo bastante, tá? Mas obviamente o vídeo não é para mim, a minha experiência foi feita, né? Eu já tenho ela comigo, o que eu quero poder fazer é dividir com vocês. E só é possível fazer isso se vocês mandarem a dica, se vocês pedirem alguma coisa para que eu possa fazer isso, né? Passar uma informação que já está comigo, passar adiante e passar para vocês. O objetivo então, logo, são vocês e não mais a pessoa que vos fala, tá ok?
É isso aí, senhores e senhoritas. Cuide-se, não façam nada que eu não faria, mas se vocês fizerem, por favor, me chamem. Tá ok? Cheers, guys. Cheers.